falar de algo que eu sei que impulsiona a vinda de vocês para cá, que impulsiona você a ligar na Canção Nova, que impulsiona você a acompanhar e até mesmo a ajudar a Canção Nova, que é um dom belíssimo, porém que nós falamos pouco, e muitas vezes quando nós falamos desse dom, nós não falamos dele como dom, mas como uma mera palavra de sorte, uma mera palavra de bom ânimo para você. E isso é um grande risco que nós corremos, porque nós precisamos olhar para esse dom como uma força que nós temos para nos manter em pé, para nos manter vivos. E estar vivo, não sobreviver. Nós somos convidados a viver, e viver uma vida em plenitude, e não ficar empurrando as coisas, sobrevivendo. Vai do jeito que dá, estou do jeito que der para estar. Não, nós precisamos viver, e esse dom nos dá esta força para nós vivermos. Antes de entrarmos nele, e entrarmos de cabeça na pregação de hoje, quero lembrar aqui São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os arcanjos do Senhor que tanto nos ajudam na caminhada e que também precisamos desse dom para poder olhar estes arcanjos como esta grande ajuda de Deus. Eu recebi esse texto e quero ler para você. Gabriel, força de Deus, mensageiro do Altíssimo, atualiza em nós a palavra viva que nos fortalece na caminhada e nos renova na esperança. São Gabriel, que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. São Miguel, quem como Deus vem em auxílio à nossa fraqueza e defendei-nos no combate, e nos defende no combate contra o mal, para superarmos todo o medo e declararmos toda a nossa submissão ao senhorio de Jesus. Vemos São Miguel sempre esmagando a Satanás, porque é ele que combate por nós. E Rafael, Deus cura. Olhar para a nossa miséria, para o nosso miserável coração, e curai-nos de toda mágoa, ressentimento, falta de sentido, indiferença religiosa, doenças físicas, cegueira espiritual, para que com mais vivacidade e ousadia consigamos proclamar e testemunhar o amor misericordioso de Jesus. São Rafael, que aparece na história de Sara e Tobias, levando a cura, o anjo da cura. Então nós somos acompanhados por esses três anjos, e precisamos também do dom que nós vamos falar, para acreditar nisso e tomar para nós a proteção destes anjos. Ouvi de um padre amigo, e quero mandar um abraço para ele, o padre Felipe, lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, que nós damos pouco trabalho aos nossos anjos, e precisamos dar mais trabalho a eles, porque eles são por nós, para nos ajudar, para nos auxiliar, começando pelo seu anjo da guarda. Mas por que nós damos tão pouco trabalho aos anjos? Será que é porque nós não o vemos? Veja bem, quando você enxerga uma pessoa do seu lado sem fazer nada, você procura já algum jeito de dar alguma coisa para ela fazer, é verdade ou não é? Sim ou não? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Chega em casa, cansado do trabalho, vê lá o filhão ou a filhona deitado no sofá, com aquele tênis cheio de barro, onde se limpou ontem à noite antes de ir trabalhar. É mais ou menos assim que acontece ou não? Né? Acabou de limpar o tapete, chega lá, o filho mete o pé sujo no seu tapete e deita lá para ver televisão. Você não pode ficar, vê sem fazer nada, fala: levanta menino, levanta menina, faz alguma coisa. Nós olhamos, vemos alguém sem nada e damos um serviço para ele. Como nós não vemos os nossos anjos, muitas vezes nós nem lembramos que eles existem.
Estou certo ou estou errado? Só que este dom que eu quero falar para vocês hoje aqui, precisa estar fazendo constantemente que nós lembremos dos nossos anjos, deste auxílio que Deus nos deu para vivermos bem a nossa vida e conquistarmos a nossa salvação. Porque tudo que nós vivemos, meus irmãos, que Deus nos dá a oportunidade, tem um só fim: conquistarmos a salvação. Você veio à Canção Nova para ter um encontro com para conquistar a sua salvação, muito além de qualquer cura, de qualquer milagre, de qualquer situação que seja transformada. Nós sempre vamos pedir aquilo que nós precisamos, e é muito bom que você faça isso, mas precisamos estar sempre visando a nossa salvação. Amém? Quero falar para você nesta manhã sobre o dom da fé. E quero começar primeiro diferenciando a fé que muitas vezes nós dizemos que temos, mas não temos, da fé que nós precisamos ter, que é uma fé carismática, carisma do Espírito Santo para nós, tão necessário, que faz com que nós possamos crer nos anjos, que faz com que nós possamos crer que Deus está nos guiando para a vida eterna, que faz com que nós possamos crer que Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo que aquilo que nós estamos vendo pareça dizer ao contrário. Faço sempre essa pergunta, mas vale a pena fazer, porque eu sei que a resposta é sempre positiva. Quem sofre aqui, levanta a mão. Algumas pessoas não entenderam muito bem a minha pergunta, mas vou perguntar de novo. Quem sofre aqui, levanta a mão. Que bom, porque às vezes tem alguns anjos perdidos no nosso meio, assim, né? E aí, claro que não tem sofrimento para você, mas todos nós que vivemos aqui nesta igreja militante, que estamos aqui na luta e na labuta, vivemos momentos de sofrimento, e nem sempre nós conseguimos enxergar com os nossos olhos que Deus tem para nós desígnios de felicidade, de bênção e de alegria, porque nós tocamos constantemente, e tem pessoas que tocam constantemente, que sofrem durante anos. Tem pessoas que começam uma empreitada e passa um tempinho, já começa a sofrer. E aí como? Isso é uma grande contradição. Meu Deus, eu fui lá na Canção Nova e lá disseram para mim que Deus tem o melhor para mim, e eu vim acreditando nisso, e quando eu entro aqui, começo aqui o meu empreendimento, eu percebo que não está tão melhor assim, parece que até piorou. Já viveram algo semelhante ou não? Parece que a coisa está dando errada. Eu vou parar de ir na igreja, porque quando eu comecei lá o negócio ficou feio. Eu já vi gente que era assim: olha, eu não era casado na igreja, foi eu casar na igreja, desgraçou meu casamento, perdão da palavra. Meu Deus, não foi o sacramento que fez isso. Mas nós precisamos aprender a viver por estas curvas que a vida faz, para sempre podermos enxergar o que está no horizonte. Quando nós estamos no meio da curva, no meio de montanhas, enxergamos o horizonte? Não. Quando estamos numa curva, estamos ali, chegamos até a curva. Deus enxerga o horizonte. Agora, o que nos mantém enxergando o horizonte? A fé. Agora você fala: André, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu pergunto: será que esta fé está bem direcionada? Será que a fé nós estamos colocando em quem precisa colocar? Ou será que nós estamos meio que perdidos? Aonde depositarmos a nossa fé? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 6. Amém? Quem achou diz amém. Essa é antiga, né? Quem não achou diz aleluia. E quem não trouxe a Bíblia, diga comigo: Jesus. Meu Deus do céu, misericórdia.
Terminando essa pregação, repita comigo, terminando essa pregação, eu vou ali na loja do Davi e vou comprar a minha Bíblia e vou carregar ela comigo, porque eu não serei mais, repete forte, porque eu não serei mais um cara de pau que vem na Canção Nova sem Bíblia. Amém? Combinado, hein? Tá certo? Vamos lá então. Quem não tem Bíblia, compartilha aí. Ou melhor, quem tem a Bíblia, compartilha aí. No capítulo 7, no versículo 6. Jesus então foi com eles e já não estava longe de casa, quando o centurião lhe mandou dizer por seus amigos: Senhor, não te incomode tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra, e meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados a minhas ordens, e digo a um, vai ali, ele vai, e a outro, vem cá, ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo estas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Palavras de salvação. Veja bem, esta é a história do servo do centurião, que foi até Jesus, ou melhor, o centurião foi até Jesus para clamar pelo seu servo que não estava bem, em algum lugar fora dali. Mas a fé dele no Senhor era tão grande, tão autêntica, tão firme, que ele se reconheceu pecador como ele era, e disse: Senhor, eu não sou digno. Uma palavra sua já resolve todas as situações. Jesus olhou para ele: mas que fé é esta? Que fé é esta? Não encontrei em lugar algum. E voltando para casa, estava lá o servo curado. Ou seja, esta fé que faz com que eu acredite no Senhor, independente dele estar presente ou não estar presente, independente de eu ver com os meus olhos a ação dele ou não ver a ação dele, eu creio, eu chego nele e digo: Senhor, eu não sou digno, eu acredito, só isso, eu tenho fé e só isso basta. Para que Deus faça algo em nós, nós não precisamos de praticamente nada, a não ser fé. Agora, como anda a nossa fé? E aí que está um grande problema, porque veja bem, o nosso meio, o mundo que nós estamos, está muito carente desta fé autêntica que nós precisamos ter em quem? Em Jesus. E aí, de uma forma muito sorrateira, muito sutil, é implantado no nosso meio, na nossa família, na nossa casa, na cabeça dos nossos filhos, um modelo de fé que não é acreditar, que não é depositar, que não é se entregar a Jesus. Nós vamos sendo condicionados a crer em nós mesmos e a crer em tudo aquilo que nós fomos criando. Nós somos especialistas em passar a vida tentando nos defender das situações. Vem comigo. Quando você está diante de uma situação que pode lhe causar um sofrimento, você vai percebendo, certo? Acontece isso com você ou não? Sim ou não? Vai, vamos comigo. Eu estou ali diante de uma situação que vai me causar um sofrimento. Então o que eu vou fazer? Eu tento me garantir
para que aquilo não aconteça comigo. Certo ou não? Até aí você está certo, claro. Se eu estou vendo que eu vou cair daqui, da beira do palco, eu não vou mais para lá. Eu preciso me resguardar dessa queda, porque esta queda vai me ferir. Ótimo. Porém, o problema está quando eu fico sempre me resguardando, não só desta queda, mas de todas as outras coisas que me ameaçam. E até mesmo de algo que Deus me peça, que me desafia. Aí estão os detalhes. O mundo vem nos ensinando que nós precisamos tocar e ter tudo nas nossas mãos e botar fé naquilo que eu posso fazer, botar fé naquilo que eu construí, botar fé em quem eu conheço, em quem eu sei, em quem eu entendo. Eu começo a sair de uma dimensão espiritual para crer só naquilo que eu posso tocar. Lembram de São Tomé? Sim ou não? Se eu não tocar, se eu não ver com os meus olhos, se eu não senti-lo, eu não acredito. Nós somos hoje condicionados, formados para isso. Viver pela fé é algo que fica um pouco secundário na nossa vida. Sempre queremos viver, claro, eu tenho fé em Deus, né? Todo mundo diz isso, não é verdade? Quem tem fé em Deus aqui, levanta a mão. Aí, ó. É claro, todo mundo tem fé em Deus, mas não tire as minhas seguranças. Não tirem as minhas seguranças. Esses tempos eu estava falando com uma pessoa que ia abrir um negócio, e eu disse para ela, vai dar certo. Não, com fé em Deus vai dar certo. Mas, com fé em Deus, só que seguro em tudo aquilo que eu já fui construindo. Meu irmão, minha irmã, é uma linha bem tênue, é uma linha bem fina, porque você precisa trabalhar, você precisa construir, você precisa se proteger. Porém, é impossível se proteger dos desafios que a própria vida lhe propõe, daquilo que você não enxerga. É impossível se proteger de sofrimento. Não tem como. Não tem como se proteger de desafios. E quando acontece algo contrário àquela fé que você está depositando, como que você fica? Triste, chateado, depressivo. Começa uma lamúria, porque eu sempre tento e nada acontece. Aonde estava a fé que você tanto tinha? Que quando chacoalha, você já fica abalado. Percebam que a nossa fé, ou esta fé que estão tentando nos modelar, ela não tem tanta solidez. Nós vemos muitas situações de autoajuda, muitas pessoas que escrevem, eu posso, eu sei que eu consigo, eu tenho que ir com pensamento positivo, porque eu vou conseguir, porque eu, e você vai colocando a fé em você, com o codinome em Deus. Na realidade, Deus ele só está permeando o nome da sua fé, mas a sua fé não está nele. Deus só está ali, assinando ali, ó, fé em Deus, mas a sua fé no concreto não está nele, está em você. Tudo precisa ser tão organizadinho, tão colocadinho no seu lugar. Quando uma coisa sai fora, você pronto, a vida acabou, o mundo está acabando, as coisas estão dando errado, porque uma das coisas que você planejou, e veja bem, você planejou, não deu certo. Percebam que muitas vezes esta fé, ela não está muito ajustada. Isso que eu estou falando aqui tem a ver com a vida de vocês ou não? Vocês conseguem se identificar um pouco com isso ou não?
Às vezes ficamos desajustados naquilo que nós chamamos de fé. E veja, é uma coisa boa, positiva, necessária, que o mundo está carente, mas aparentemente parece que não há carência de fé. Parece que todo mundo tem fé. Parece que todo mundo está cheio de fé. Isso que eu não vou, abrir tanto o leque assim, mas quando nós vamos falar de esporte, quando nós vamos falar de outras realidades, aí é um povo cheio de fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas se o time perdeu, então a fé, ela é algo que vai além de um plano que nós podemos ver. A fé, ela vai além daquilo que nós podemos organizar. Por mais organizado, e que bom que você é uma pessoa organizada, porque olha, pessoa desorganizada é difícil de conviver, não é verdade? Que bom, tem que ser organizado sim, mas a sua fé precisa ir além da sua organização. Que bom que você é uma pessoa trabalhadora, tem que trabalhar mesmo, tem que ir para a luta, tem que acordar cedo, se está procurando emprego tem que correr atrás. Que bom que você é assim, mas a fé precisa ir além da sua busca. Que bom que você tem fé na sua família, que você se esmera por ela, pelos seus filhos. Que bom que você está aqui buscando cura, buscando libertação, buscando milagre, mas a fé precisa ir além daquilo que você vê. É tão sutil que muitas vezes nós rezamos, não porque nós queremos estreitar o nosso laço de encontro com o Senhor, porque nós queremos fazer com que Jesus nos forme, fazer com que Jesus venha mudando a nossa vida. Nós rezamos para conquistar aquilo que nós queremos e pronto, como se a oração fosse um amuleto de sorte. Hoje eu vou rezar aqui, vou fazer uma oração, hoje eu vou na missa, hoje eu vou fazer isso, eu vou rezar o terço, 5.000 Ave Maria, 10.000 Ave Maria, vou passar rezando porque amanhã eu preciso de tal coisa. Depois que passou aquela tal coisa que você queria, se você conseguiu, Deus é ótimo, a minha fé. Se você não conseguiu, Deus já não é mais tão ótimo assim, a sua fé já não é mais tão forte assim, a sua alegria já ficou abalada. Sim ou não? Vejam como a fé está sendo atacada. E nós precisamos fazer com que isso seja diferente. Oração não pode se tornar amuleto de sorte. E com isso não estou criticando prática nenhuma que você faça, nem as novenas, nem as 1.000 Ave Marias, nem as missas que você vai, nada, eu não estou fazendo crítica nenhuma. Tudo isso é extremamente positivo e deve ser feito sim. É necessário sim, a oração é necessária sim, mas não use dela como um amuleto, dizendo que você está colocando a sua fé naquele momento que você está fazendo. A sua fé precisa estar em Deus, e aquela oração é momento de relacionamento com Deus, com Nossa Senhora, com São Miguel, com os santos, com os anjos. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque o que estão nos dizendo de forma sutil, de forma bela, palavras doces, não são tão doces assim quando nós aplicamos na nossa vida. E aí nós vamos percebendo que o número de doenças, de situações complicadas, de casamentos que sofrem, de famílias que sofrem, tem aumentado muito, e as pessoas não têm encontrado uma solução porque estão tendo uma fé equivocada. Uma fé equivocada. Uma fé que para em você. Uma fé que para onde o seu olhar pode ver. Isto é um perigo. Mas e aí, André? Beleza. Então, o que fazer diante dessa realidade?
Já que eu estou num perigo, eu entendi que aonde eu estou está perigoso. Mas o que fazer então? Vamos lá. Como combater esta situação que nós vivemos, desta fé falsa que vem entrando? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, como uma forma de combater, é deixar algumas coisas para trás. Como assim, André? Veja bem, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, diz o seguinte: foi pela fé que Abraão obedeceu ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E olha isso aqui, e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou nesta terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo Deus, arquiteto, é o arquiteto e construtor. Então, uma primeira coisa que você pode usar como um remédio para esta doença que nós estamos vivendo, que se chama falta de fé, ou este equívoco de fé, é entender que você precisa deixar coisas para trás. E que coisas são essas? Começa pelas nossas seguranças. Sabe aquele meio seguro que você vai criando e que ninguém pode mexer? Deus quer mexer nele. Sabe aquela situação confortável que paralisou a sua vida espiritual? Deus quer tocar nela, mas ali está a sua segurança. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão estava sossegado lá, na vida dele, mas ele obedeceu ao apelo de Deus, mesmo apelo que eu fiz para você aqui, e partiu para uma terra que ele deveria receber como herança. Deus faz promessas para nós, mas para que as promessas dele aconteçam na nossa vida, nós precisamos levanta, fica de pé. Isso, mas levanta com um gás assim, levanta, é isso mesmo, não fica sentado não. Nós precisamos levantar e dar um passo para frente. E dar um passo em direção àquilo que Deus nos convida. O detalhe é que às vezes Deus nos pede coisas que você fala assim: Deus é doido, cara. Meu Deus, isso é coisa de você me pedir? Abraão estava lá na terra dele tranquilo, aí ele vem e fala Deus vem e fala para Abraão: ó, vai para a terra que você tem que receber como herança. Que terra é essa, cara? Deus às vezes, pode sentar, muito obrigado. Deus às vezes mexe conosco. E como que Deus mexe conosco? Olha gente, Deus utiliza das formas mais diferentes para mexer conosco. Deus utiliza às vezes de uma situação de dívida. Deus utiliza às vezes de uma situação que nós não cuidamos muito bem, de saúde. Nós não nos cuidamos, acabamos adoecendo. Pela fé, conseguimos enxergar Deus naquela situação. Deus utiliza de relacionamentos, Deus utiliza de pessoas, Deus utiliza da canção nova, Deus utiliza do seu pároco, Deus utiliza da morte. Ai André, cruz, credo, Ave Maria, não? Aquele que tem fé enxerga Deus aonde Deus está. Perceba que aquele que não tem fé se desespera quando parece que Deus sumiu. Quando você perdeu alguém, né, até diz a música do diácono Nelson, né, quando se perde alguém parece que se perde a paz, não é verdade? Já aconteceu isso com você ou não? Sim ou não?
Deus parece que desapareceu. Cadê Ele? Aquele que tem fé sabe, mesmo que ele esteja em silêncio, Ele está aqui. Porque eu só estou de pé diante dessa situação, sem saber aonde me segurar, tudo que eu construí caiu por terra, porque Ele está comigo. Aí está a diferença. Aí eu começo a perceber que aquilo que Deus me pediu diante de uma situação, meu irmão, porque Deus não vai bater na sua porta. Eu vim aqui hoje para te pedir que você viva uma situação complicada na sua vida, porque eu quero te fortalecer na fé. Alguém já recebeu uma notícia assim em casa? Bateu a campainha: olá, eu sou Deus, eu vim bater aqui para te avisar que hoje você vai viver uma situação difícil. Já aconteceu isso com você? Comigo também não. Deus chega, entra. Quando eu vi, já aconteceu. Às vezes, meus irmãos, Deus permite, como permitiu que acontecesse com Jó, que foi o que nós ouvimos nas leituras desses dias, nas primeiras leituras dos dias anteriores. Jó perdeu tudo, passou pela permissão de Deus. Quando eu tenho fé em Deus, mesmo diante das piores situações, eu consigo me manter em pé. Mesmo sem entender, eu consigo continuar fiel. Mesmo que eu diminua a velocidade da minha fidelidade na igreja, da minha oração, porque tem hora que a gente dá uma baixa na oração, não tem? Tem hora que é difícil rezar, gente. Tem hora que a gente está tão desanimado que a gente acorda e a gente não quer rezar. Aí a gente consegue fazer o que a gente consegue. Isso já é demonstração de fé. Mesmo enfermo, doente, triste, chateado, eu continuo acreditando, eu tenho fé. Agora, desesperou, tome cuidado, liga o alerta, presta atenção, porque pode ser que você esteja na zona de risco. Pode ser que você esteja na zona de risco. Outra coisa para nos ajudar a combatermos essa doença da fé é acreditar no Senhor, acreditar em Jesus, acreditar no Evangelho, seguir aquilo que é dito, não ficar colocando em xeque aquilo que a palavra de Deus e a sua igreja tem nos pedido. E hoje, tudo coloca a igreja e a palavra de Deus em xeque. A gente liga a televisão, estão questionando algo que a igreja fala. A gente liga a televisão, ouve um rádio, lê uma revista, estão questionando o Papa. A gente vê, estão questionando a Canção Nova, estão questionando outras comunidades. Tome muito cuidado com isso. Creia piamente naquilo que Jesus ensinou, porque é aquilo que a igreja defende e protege. Porque a igreja lhe protege, me protege. Ah não, André, a igreja... Meu irmão, a igreja nos protege contra a falta de fé. Perceba bem, quando eu coloco fé em algo, geralmente eu não lembro se é juiz que faz isso, que coloca dou fé, né, e assino, não me lembro agora onde eu li isso uma vez, mas dou fé, eu digo que isso é verdade, eu atesto. Isso é verdade. Quando você atesta que algo é verdade, quer dizer que você assumiu aquilo para você. Sim ou não? Você está colocando seu nome ali, é ou não é? Se você está colocando seu nome ali, quer dizer que você assumiu aquilo para você. Aquilo é seu. Você tem fé em Jesus? Sim ou não? Você tem fé no Evangelho? Sim ou não? Então você precisa assumir o Evangelho para você. Você precisa assumir a vida de Jesus para você. Você precisa assumir aquilo que a igreja de Jesus ensina para você. Se você contesta Jesus, a sua igreja e os seus ensinamentos, aonde está a sua fé? Em Deus? Mas como? Quando eu dou fé, quer dizer eu creio.
Eu estou falando porque eu acredito, eu assino embaixo. Ou você está assinando embaixo em algo que realmente você não está assumindo para você? Não, André, mas espera aí, a igreja tem contradições. Meus irmãos, se nós formos buscar os fundamentos daquilo que nós achamos contradição na igreja, nós vamos entender o porquê a igreja está falando, e aí nós vamos saber, de fato, aonde nós estamos colocando a nossa fé. Infelizmente, quando as pessoas dizem de coisas que a igreja diz isso, a igreja diz aquilo, é porque não entraram a fundo, e você tem a oportunidade de questionar, porque ir buscar fundamento para a fé é extremamente positivo. Nós buscamos fundamento para situações que nós queremos nos proteger, mas não fundamentamos a nossa fé, e ficamos com essa fé um tanto quanto, me perdoem a expressão, infantil. Uma fé só de sentimento. Quando eu vejo, eu creio. Quando eu não vejo, eu não creio. Quando eu vejo Jesus fazendo alguma coisa, tudo bem. Quando eu não vejo, eu não creio. Quer ver como vocês vão me dar razão? Se você lá na sua paróquia, lá perto da sua casa, vai a uma missa, e naquela missa começam a acontecer curas, milagres e prodígios, o que acontece naquela missa? Lota. É verdade ou não é? Aí você começa a dizer, olha, vai na missa do padre fulano de tal, uma missa carismática daquelas, nossa, ele reza, ele canta, ele chora, ele prega, ele pula, ele anda, ele faz, lá acontece de tudo, lá a luz acende, a luz apaga, o teto mexe, tudo acontece naquela igreja. E a outra missa? Não é missa? O que faz a cura acontecer não é o padre, nem o músico, nem a música, é Deus, é Ele. Nós aqui, eu, a Gil, o Ministério de Música, o povo aqui, os câmeras, essa estrutura toda, é só um local que nós montamos para favorecer a graça de Deus acontecer. Quem faz é Deus. Olha como a nossa fé é uma fé infantil. Pode aplaudir, pode aplaudir. Esses dias eu estou até brincando com o povo, né? Tem gente que não pode ver uma mão assim que já põe a cabeça embaixo, né? Para receber oração, né? Acabou de rezar na missa. Aí o padre faz assim, ô padre, já reza por mim, me dá uma bênção de novo. Mas o padre acabou de te abençoar, querido. Olha o que aconteceu com o servo do centurião. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno que eu me aproxime de você. Eu não sou digno que você vá lá na minha casa. Eu não sou digno não. Porque lá é uma casa de pecador. Porque lá é uma casa de quem não está vivendo tudo que precisava viver. Eu reconheço, entendeu? Porque eu queria ser melhor, Jesus, mas eu não estou conseguindo. Está difícil. Não vai lá não, porque o negócio lá está feio. Olha, Jesus, se eu te contar meus pecados, você vai ficar de cabelo arrepiado. Mas eu acredito que o Senhor falar uma palavra só, até os meus pecados vão embora. Isso é fé. Isso é fé. Vou fazer um pequeno momento para vocês, que diz o seguinte. Vejam bem, às vezes eu canto aqui com o Santíssimo passando, e não só aqui, em outros momentos de adoração. Tem pessoas que estão lá no último lugar durante a pregação, mas quando o Santíssimo vem, ela vem correndo, tira a foto, tira a bolsa, tira a água, tira tudo da bolsa e enfia na cara de Jesus. Meu irmão, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, basta uma só palavra e o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória virá aonde quer que você esteja. A pessoa sai triste da oração. Eu não consegui encostar em Jesus. Ele encostou em você.
Se você encostando nele não vai fazer diferença nenhuma, mas ele encostando em você, meu irmão, aí muda tudo, e aí está a nossa fé. Não estou dizendo que é para você perder esse carinho, esse amor por Jesus, não, de ir na procissão, seguindo Ele, sabe, essa fé bonita, essa devoção bonita, não estou dizendo para você perder nada disso, não. Agora, não precisa também ficar tacando na cara de Jesus aquele monte de coisa que você trouxe, porque Ele já sabe. Desculpa, eu estou exortando você e não estou criticando você, é diferente. É diferente. Eu já vi pessoas que pararam o padre, né? Elas pararam o padre, o padre queria andar, ela segurava. Não, meu irmão, quem toca em Jesus é o padre, e o padre não toca nem com as mãos dele. Você já reparou nisso? Que o padre tem um véu e ele pega Jesus com o véu? Basta uma só palavra. E já entrando nesse ritmo final aqui, eu quero dizer para você uma coisa. Ótimo, falamos do perigo da fé, falamos dessas situações que são remédios para a nossa fé. Agora eu quero dizer para você que o combustível da sua fé se chama Espírito Santo. E aí eu quero falar desta fé carismática para fecharmos. Porque a fé carismática, ela é a fé que o Espírito Santo nos dá, é a mesma fé. Porém, nós permitimos que o Espírito Santo movimente dentro de nós essa fé, para fazer com que nós possamos crer naquilo que nós não vemos, para fazer com que nós possamos nos manter firmes diante das situações que nós somos até temerosos. Quero contar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava diante de uma entrevista que eu precisava fazer. E aí, chegando na entrevista, eu fui bem até a fila, né? Aí, quando chega na fila de uma entrevista, quem já fez uma entrevista aqui de alguma coisa, de trabalho, você vai bem, né? Não, vai dar certo, tal, não, beleza. Aí eu saí de casa, o que eu fiz? Eu rezei. Olha, Jesus, eu venho pedir a sua ajuda para que o Senhor coloque na minha boca as palavras como o Senhor prometeu, né? Que diante do juiz, o Espírito Santo lhe dará as palavras acertadas. Então, Jesus, é a hora agora. Até aí tudo bem, saí cheio de fé, me remeti a Ele. Cheguei lá no lugar, estou chegando perto, faltavam umas 4, 5 pessoas, eu comecei, Senhor Jesus, me ajuda agora, porque eu estou precisando, Senhor, por favor, me ajuda. Eu desesperei, eu estava quietinho, mas eu estava desesperado. A fé carismática é aquela que dá um tiro na sua cabeça e faz assim, peraí, você já não rezou? Você não confia em Deus? Qual a razão do seu desespero? Eu falei, Jesus, me perdoa, preciso confiar em Ti, mesmo tremendo, que gente, fé não tira o que a gente sente não, tem uma que a gente treme, dá dor de barriga, vontade no banheiro, isso é tudo normal, viu gente, isso é fisiológico, é do corpo, tá? A gente soa, tudo, mas a fé faz com que nós nos mantenhamos ali, chegamos ali, conversamos, falamos, tudo aquilo que o Espírito Santo nos inspirar. E aí, André, não deu certo. Aí que está o detalhe, né? Até aí estava tudo bem, beleza, você está falando, mas você está falando só de situação que deu certo. Eu vim aqui, curou, eu vim ali, libertou, eu fui ali, deu certo, tá? E quando não dá certo, aí que está o problema, né, gente? Quando não dá certo é que o negócio entorta, né? Nossa, eu rezei durante 60 anos e não deu certo. Tudo que eu pedi, Deus não atendeu. Se você rezou durante 60 anos, se você tiver começado com os 30, você já está com os 90. Quer dizer que já está mais ou menos na beirada já, né? Porque, gente, vamos e venhamos, não é verdade? A gente pode morrer qualquer hora, mas quem é mais velho tende a morrer mais cedo. É natural isso, né? Mais cedo não, né? Tende a chegar, né, na linha natural da coisa, né? Se você rezou esses 60 anos, que graça é que Deus tenha convertido o seu coração, porque a maior alegria você vai ganhar, que é chegar no céu. Veja bem, viver na fé e na fé carismática é viver na expectativa do céu aqui. E mesmo com que as coisas não derem certo, eu sei em quem eu coloquei a minha fé, então eu continuo ali, rezando e vivendo, de vez em quando triste, de vez em quando choro, de vez em quando a situação aperta,
tenho que pedir ajuda, tenho que procurar o padre, mas estou firme e fundamentado na minha fé em Jesus Cristo, que vai me manter ali, ciente, mesmo triste, mesmo enfermo, eu sou guerreiro, na alegria, na festa, eu sou de Deus, e assim a fé me sustenta. Esta é a fé carismática. A fé carismática faz com que eu viva como se todos os milagres que eu precisasse tivessem acontecido. Essa é a fé carismática. A fé carismática é aquela que eu estou enfermo, eu estou triste, hoje eu estou mais triste. Gente, não é pecado ficar triste, pecado é se entregar à tristeza, porque a tristeza matou a muitos, diz a palavra de Deus. Então eu vivo meio triste, mas eu sei que é uma tristeza que vai passar, vai durar pouquinho, porque eu confio em Deus. Aí no outro dia, hoje, deu uma baixa, estou mais triste, estou mais chateado. No outro dia, não, beleza, passou aquele dia, agora eu creio que mesmo as situações difíceis são para minha edificação, são para minha conversão, são para minha salvação. Meu irmão, minha irmã, a fé que nós temos não pode parar em nós, porque ela precisa nos levar para o céu. E sorte sua que já está mais perto do céu, viu? Se você perceber que a sua fé ainda não está tão firme, fundamente ela, firme a sua fé, coloque a sua fé em Jesus Cristo, porque você precisa mirar o céu. Tanto aqueles que aparentemente estão mais longe, como aqueles que aparentemente estão mais perto, tá? Mas quero dizer uma coisa para você, Deus pode visitar o mais jovem hoje e levá-lo com ele. A sua fé precisa te sustentar nesta ida para Jesus, porque quando eu chegar lá e encontrar Ele, aí acabou a fé, certo? Porque eu tenho fé até eu ver. Quando eu ver, eu não preciso mais de fé, eu já estou com Ele, eu já estou na frente dEle. Que bênção! Mantive a minha fé inabalável até me encontrar com Ele. E aí, para fecharmos, comecei falando dos santos anjos, quero terminar falando dos santos anjos. Meu irmão, com fé em Jesus, peça a proteção dos anjos que você não vê, porque você morrendo na fé, São Miguel batalhará por você na última hora. Você vivendo na fé, São Gabriel nunca vai deixar de anunciar a você que você precisa se dar a Deus, que você precisa sair e fugir, que você precisa melhorar a sua vida. Você vivendo na fé, São Rafael nunca vai deixar de trazer para você a cura de Deus que está reservada para você, porque para você Deus tem desígnios de felicidade, de alegria. Deus não quer ninguém triste, mas o miserável pecado de Adão estragou tudo para a gente, né? Deus não quer ninguém triste. Viva da fé, porque na hora exata, na hora de maior necessidade, Deus vai agir. A Canção Nova sempre viveu assim. Padre Jonas disse que ele sempre colocou o pé. Quem colocava o chão era Deus. Ele nunca esperava ver o chão para colocar o pé, ele colocava o pé. Quem colocava o chão era Deus. Tem coragem? Tem coragem? Na sua vida, quem tem que colocar o chão é Deus. Para isso Ele deu os anjos, para isso Ele deu o seu anjo da guarda, para isso Ele te sustenta na fé, para isso Ele faz de você, e Ele quer que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque Ele quer continuar colocando o chão para você. Nesses 5 minutos que temos, para um pouquinho e pensa nas situações mais difíceis da sua vida. Deus não te deixou, meu irmão. Deus não te deixou, eu tenho certeza absoluta disso, porque eu já passei situações muito difíceis na minha vida. Estou falando para vocês de uma historinha, não, estou falando para vocês daquilo que eu experimentei. E nas situações mais difíceis da minha vida, onde eu não via Deus, não enxergava Deus, não sentia Deus,
Ele estava comigo. Ele estava comigo. Contar um segredinho para você. A sua fé, ela não depende de sentimento, tá? Fala isso para quem está do seu lado. A sua fé não depende de sentimento. Mesmo que você não sinta Deus, Ele está com você. Mesmo que pareça que Ele não te escuta, Ele está te ouvindo. Na hora certa, o anjo do Senhor virá para te trazer a cura, para anunciar e para te defender. Amém. Amém. Pode aplaudir. Vai ficando em pé. Louvado seja Deus por este momento. Obrigada, André. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigada por essa partilha. E vamos orar, vamos praticar, porque fé precisamos praticar. A palavra de Deus, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Cada tradução, né, tem um jeito, mas a fé é a certeza daquilo que não se vê. É fácil falar para outra pessoa, na hora de viver é tão difícil, né? Quando a gente se vê diante de uma situação que a gente é incapaz, como é difícil exercer a nossa fé, mas é aí. E no versículo 6 diz, sem fé, lá em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Erga os seus braços para o alto e fala, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu sou tão fraca na fé, Senhor. Tão fraco na fé, Senhor. Como eu fraquejo, como eu desisto fácil. E com as suas palavras, diante de tudo que você ouviu, vai dizendo a Ele que está aqui. Porque na palavra de Deus diz, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está aqui. Ele se faz presente. Exerça a tua fé. Se coloque por inteiro na presença dele e diga, Senhor, aumenta a minha fé. Diante dessa situação que eu estou vivendo, e você pode narrar a situação para ele, porque ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a tua voz. Fala, Senhor, eu creio, eu espero, mas aumenta a minha fé nesta manhã, Senhor. Aumenta a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, cante a Ele, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. CançãoNovaPlay.com. Assine já!